meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tailane Reis e hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal bem diferente. Hoje vai ter uma Aqui Fala. Eu botei umas enquetes lá no Instagram, enquetes não, né? Uma caixinha de perguntando, pra vocês me fazerem pergunta pra eu estar respondendo pra vocês. E no meio de algumas perguntas surgiram algumas dúvidas sobre o abandono do meu pai. Me perguntaram como é que meu pai me abandonou, o porquê que ele me abandonou e etc. E lá eu disse que eu estaria gravando um vídeo de uma Aqui Fala e contando pra vocês tudo o que aconteceu, do porquê que ele foi embora, de como ele foi embora e o que acontecia enquanto ele ainda, né, morava comigo, enquanto ele estava junto com a minha mãe, no caso. Tá bom? Então, gente, o que aconteceu? Antes de tudo, eu quero dizer pra vocês que meu pai morou comigo até os meus 6 anos de idade. Então, tudo que eu vou contar pra vocês é a partir daí, sabe? A partir de, quer dizer, até os meus 6 anos de idade. Antes de tudo, pra vocês entenderem um pouco a relação do meu pai e da minha mãe, assim, o meu pai, ele não morava aqui. Ele morava lá em Pedro Canário, né? Ele morava em Pedro Canário e ele era casado com outra mulher. A irmã dele, a minha tia, que não está mais aqui entre nós, morava aqui, veio morar aqui, no caso. E o que acontece? No dia do casamento dele com a mulher que ele era casado, né, lá, ele fugiu no dia do casamento. Ele fugiu no dia do casamento e veio embora pra cá. E nisso, a irmã dele, que já morava aqui onde eu moro, que é no Espírito Santo, apresentou ele pra minha mãe, né? Porque ela já era uma amiga. Apresentou assim, sem nenhuma intenção. A minha mãe já não era mais casada com o pai dos meus irmãos, no caso, né? Ela já estava separada. Antigamente, todo mundo virava pra mim e fala que antigamente a minha mãe era uma das mulheres mais bonitas da rua, porque aqui, quando ele veio pra cá, ainda era um bairro muito nobre, tipo, não tinha muitas pessoas. Então, ele gostou muito da minha mãe e eles só ficaram. E nessa ficada, minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou, pegou barriga dele e eles se juntaram, né? Foram morar juntos e tudo mais. Só que desde o começo da gravidez, o que acontecia? O meu pai foi se mostrando ser uma pessoa totalmente diferente do que ele tinha demonstrado ser no começo, né? Pra minha mãe. E minha mãe me conta, minha mãe, não só minha mãe, né? Outras pessoas também me contam, porque antigamente algumas pessoas me falavam algumas coisas e eu não acreditava, né? Eu achava que assim, tá me falando isso pra me ficar com raiva do meu pai e tudo mais. Só que, quando a minha mãe foi me ganhar, na verdade ela não foi pra me ganhar, ela foi fazer uma consulta, ela tinha acabado de fazer 6 meses de gestação e ela foi fazer uma consulta. Chegando lá, deu começo de eclâmpsia nela. E falaram que ela teria que fazer um parto cesariano ali naquela hora, naquele exato momento, porque senão nós duas iríamos morrer. E ela foi e mandaram ela escolher entre ela e eu. A minha mãe foi, fez um escândalo no hospital e falou que ninguém ia morrer naquele dia, que eu ia nascer, que tava tudo bem. Aí o médico disse pra ela que não tava tudo bem comigo, né, que não tava tudo bem, que eles não estavam mais escutando, né, o meu coração bater e tudo mais. E fizeram uma cesárea e ela pediu pra ligar. Só que eles só fazem um ligamento, né, se os dois tiverem outros filhos. O meu pai, no caso, não tinha outros filhos, não tem outros filhos. Então, foi meio complicado eles aceitarem fazer, né, o ligamento dela, mas fizeram. E nisso eu nasci, de 6 meses de gestação. Eu nasci, eu não chorava, eu não pesava nem 2 quilos, eu pesava 1,1 kg. Na semana que eu fiquei no hospital, eu perdi 100 gramas, eu fiquei apenas com 1 quilo. Eu não tinha boca, eu não tinha nada formado direito ainda. Pra mim se alimentar, eles tiveram que improvisar uma sonda
pra passar na minha boca, porque eu não tinha boca pra mamar. Eu não tinha boca pra pegar no peito da minha mãe. Então eles improvisaram uma sonda aqui até o meu estômago pra levar o leite pra mim. E nisso minha mãe ficou lá no hospital e meu pai só foi querer saber dela depois de 3 dias. Até aí, né? Beleza. Aí nisso, depois a gente veio embora e aconteceram muitas coisas que eu não sabia até uns tempos atrás. E então, o que acontece? Minha mãe veio pra casa e era uma casa muito, muito nobre, porque minha mãe e meu pai não tinham muitas condições, né, e tudo mais. E minha mãe morava numa casa, num barraco, né, dividindo com outras pessoas, no quintal. Aí teve um certo tempo que meu pai ele vivia sumindo, vivia bebendo, e ele maltratava muito a minha mãe. Então, quando eu era bem pequenininha, eu tinha meses de vida, a minha madrinha juiz me conta que uma vez tinha um senhor, né, que dividia o quintal com a minha mãe, que ele fumava muito, e eu tenho bronquite e tenho asma. E pra que eu não continuasse passando tanto mal, ela foi, pediu um terreno emprestado, né, de um colega dela que deixou ela ficar lá e ela construiu um barraco de tauba do zero, pra eu e ela ficar lá. E foi assim. Aí depois meu pai foi, voltou a morar com ela, porque ficava nesse vai e vem. Tudo que eu me lembro é que meu pai bebia muito. Ele usava muita droga mesmo. A gente vivia pulando de casa em casa. Era uma situação muito ruim. Já chegamos no tempo da gente pegar e sair de madrugada escondido dele, porque ele batia muito nela. Ele batia muito, muito mesmo nela. E assim, eu não sei se ela não sabia o que fazer e ninguém ajudava também. Ninguém fazia, tipo, nada, assim. E também não tinha muito o que fazer, né? Se ela não queria ser ajudada, não tinha como ajudar ela. E nisso, eu lembro que pegavam e a gente ficava assim, pulando de casa em casa. Eu lembro que meu pai, ele batia muito nela. Quando a gente morava na casa que a minha mãe mora hoje, que já era a casa atual dela, porque ela deixou a casa dela e foi morar com ele em outro lugar, ele pedia comida, chegava em casa, pedia comida. Minha mãe pegava a comida, pedia pra me entregar pra ele. Chegava lá, quando não era eu que entregava, às vezes ele tacava o prato na cara da minha mãe, ele tacava a comida no chão e falava que não queria nada. Ou então mandava eu simplesmente levar o prato de volta. Eu ficava muito chateado com aquilo tudo, ele gritava muito com ela, ele batia nela praticamente todos os dias, ele batia muito nela. Ele nunca me bateu, ele me bateu uma vez na minha vida e foi o pior dia da vida dele, porque juntou muita gente pra bater nele. Ele nunca me bateu. Mas cada porrada que ele dava na minha mãe era como se fosse mim, porque por mais que eu era pequena, eu entendia tudo que estava acontecendo. Eu tinha noção de que aquilo não era certo. E quando ele usava muita droga, ele ficava com alucinações. Ele dizia que vinha gente pra matar ele, que tinha gente procurando ele, que iam matar ele se escondia debaixo da cama. Ele criava toda uma história na cabeça dele que alguém ia matar ele. Ele vivia nesse mundo. E era muito corrido, muito chato, muito. Não era uma situação legal. Eu não brincava, eu não podia sair de casa, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. A única pessoa que eu tinha pra brincar comigo era os meus primos e a minha prima Joyce, no caso, né? Porque ele não deixava. Eu não fui pra creche. Eu fui pra creche depois que ele foi embora, que eu tinha 6 anos. Quem me ensinou a ler e escrever foi minha irmã Eliane, minha irmã Nana. Porque meu pai não deixava eu ficar na rua, eu não brincava, eu não ia pra creche, eu não fazia nada. E assim, eu brincava quando ele ia trabalhar, eu ficava com as minhas irmãs, né? E elas brincavam comigo. A Nana, ela foi. A minha irmã, ela também, tipo, ela foi como se fosse uma mãe pra mim também, em certa parte. Quer dizer, cada um daquela rua foi um pouquinho, né? Mãe minha, porque às vezes a minha mãe não tinha como cuidar de mim meio que sozinha, elas ajudavam muito. E eu lembro que uma vez a gente mudou pro morro que tem aqui. A gente mudou pra esse morro. E lá minha mãe achou um pé de troca e a gente queria vir embora. Meu pai não queria deixar a gente vir embora. Eu lembro que tava tudo bem. Depois disso, um dia, do nada, meu pai chegou em casa e bateu muito na minha mãe. Ele bateu, tipo, muito nela. Muito. Ela ficou com o olho roxo.
Ele batia demais nela. E nesse dia, eu achava que ele ia matar ela. E ela achava que ela ia morrer. Que ele prendeu a gente no quarto. Ele prendeu a gente no quarto e falou que se a gente saísse de lá, ele ia bater nela de novo. Eu não falava nada, gente. Eu não falava nada e eu não chorava. Porque eu tinha medo de eu chorar e ele bater nela. Lá tinha uma janela mais ou menos desse tamanho. Nem era uma janela, era como se fosse uma grita. E a minha mãe falou que não dava pra continuar ali, porque se não ia dar certo. Eu não ia ter uma vida boa, sabe? Naquela situação. Então, aquele dia, pra gente se salvar, minha mãe me pegou pelos braços, eu era bem pequenininha. E ela me pegou por um braço só e me colocou lá embaixo pra me fugir. E ela conseguiu passar, ela quase ficou presa, né? Porque era muito pequeno o espaço. E ela conseguiu passar, gente. Ela conseguiu passar, graças a Deus. E nesse dia a gente foi pra casa, no caso, que era da minha mãe. Porque na separação do pai dos meus irmãos e da minha mãe, eles tiveram um acordo de que a casa ficaria com ela, mas um dos meus irmãos estava morando na casa. E ele não deixou a gente ficar lá. Ele botou a gente pra fora. Ele botou a gente pra fora, ele falou que a casa não era da minha mãe e que a gente não ia ficar lá. Tava chovendo muito. Chovia muito mesmo. E a minha mãe não sabia mais o que fazer. Eu não me lembro muito bem do que a minha mãe me falou, do que aconteceu depois, mas o que eu me lembro, a gente foi pra calçada de um bar que tem em frente à casa e a gente ficou lá, na calçada desse bar. Ai, difícil. E nisso, enfim, aconteceram isso. E ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí nisso minha mãe conseguiu voltar pra essa casa dela. Conseguiu voltar. E meu pai começou a trair muito a minha mãe. Ele traía muito ela, tipo, na cara dela. Cansei de ver várias vezes a minha mãe se metendo em briga por conta dele. E assim, eu não sei se ela não queria me criar sozinha, eu não sei o que era que acontecia na cabeça da minha mãe. Tinha uma amiga que era a mulher que era amiga da minha mãe. E ela beijando meu pai, a minha mãe também via. Então era uma coisa assim muito difícil. E a gente vivia numa briga constante. Porque a mulher também tinha filhos, a minha mãe também tinha outros filhos além de mim, né? No caso. Tinha mais 5 irmãos, ela tinha mais 5 filhos antes de mim. Tinha a Eliane, a Cleidiane, o Leandro, o Cleito e o Adriano. Então, assim, era uma situação meio complicada, né? Vivia meio que em guerra. Uma coisa que aconteceu foi que a gente tava na casa da minha tia e eu peguei e queria brincar. Meu pai não deixou eu brincar com meus primos naquele dia. Aí a minha mãe deixou. E ele bateu muito nela por causa disso. Porque ela tinha deixado eu brincar com meus primos. No caso, né? Então, gente, a minha vida quando meu pai morava com a gente era essa. Ele vivia batendo muito na minha mãe. Muito mesmo. Tipo, todo dia quase ele batia nela. E eu não entendia o porquê. E eu orava todo dia pedindo pra Deus pra que aquilo acabasse de alguma forma. Pra vocês terem ideia, eu já desejei que meu pai morresse. Pra ele parar de bater nela. Nunca falei isso com ninguém. Mas eu já desejei que ele morresse pra ele parar de bater nela. Aí um certo dia, quando eu fiz 6 anos de idade, o meu pai tava em casa. Antes disso, a minha mãe e meu pai tinham brigado, ele ia bater nela, que ele chegou em casa bêbado. E minha mãe pegou um pedaço de ferro, saiu correndo atrás dele, ele correu dela naquele dia, a gente não entendeu o que aconteceu. Ele ficou sumido, porque minha mãe tentou bater nele, ela correu atrás dele pra bater nele, não conseguiu bater nele, que ele saiu pulando o muro, entrou dentro do mangue e deu mó caô. Aí, gente, o que acontece? Pegou e um dia meu pai tava lá na casa da minha mãe, quando eles moravam juntos,
E na época tinha um biscoito de 50 centavos. E eu pedi ele 50 centavos. Eu falei, pai, tem como você me dar 50 centavos pra eu comprar tal biscoito? E ele gritou muito comigo, ele brigou muito comigo. Falou que eu só servia pra pedir as coisas pra ele. Que eu só sabia pedir, só queria dinheiro, só queria comprar e que ele não aguentava mais aquilo. E ele saiu. E o meu irmão voltou com um biscoito, um pacote de biscoito, eu lembro até hoje. É aquele biscoito de polvilho. Meu irmão voltou com um pacote de biscoito daquele. E não voltou mais. Ele foi embora e não voltou mais. Depois só foi pedindo de pouco em pouco pra ir buscar as roupas dele lá na casa da minha mãe, né? Ele pedia de vez em quando a minha prima Joyce pra ir lá buscar a roupa dele. Porque ele tava ficando na casa da minha tia, né? Então, assim, de pouco a pouco ele ia lá e pedia, vai lá buscar tal roupa pra mim. Aí minha mãe ia e dava. Só que aí um dia minha mãe cansou e botou tudo na rua. E falou que se ele quisesse era pra ele pegar, tudo que era pra ficar pegando aí de pouco a pouco, não. Aí nisso, pegava e foi embora, gente. Ele foi embora assim, do nada. Tipo, do nada. Ele saiu e foi embora. Meu irmão voltou com o biscoito e ele nunca mais voltou pra casa. Só que aí ele não acabou. Toda vez que ele encontrava com minha mãe era uma briga. A minha mãe sempre foi muito amiga dessa irmã dele, da minha tia, que não tá mais aqui. Sempre foram, tipo, muito amigas mesmo. Muito amigas. E, tipo, eles brigavam muito, porque às vezes a minha mãe ia na casa dela e ele tava lá e ele queria que ela fosse embora. Ele não queria que ela ficasse lá. Falava que não era pra ela ficar lá, que não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. E nisso, às vezes ele ia morar com essa mulher que ele traía minha mãe, né? Ficava na casa dela e tudo mais. Então, foram acontecendo algumas coisas que parecia que não tinha mudado nada. Porque toda vez que ele encontrava com ela, ele batia nela. Era incrível. Tipo assim, a facilidade que ele tinha de achar que ele podia, que ele tinha alguma autoridade sobre ela, sabe? Alguma coisa do tipo. Então, assim, aquilo me matava de uma forma que eu não sabia mais o que fazer. Eu ficava desesperada. Isso quando nos juntava os dois e começavam a brigar e me envolviam na briga deles. Eles me envolviam na briga deles e eu saía correndo, me escondia, minha tia me escondia. E minha mãe começou a beber muito. A minha mãe começou, tipo, a beber todos os dias. Beber muito, 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 muito. Nesse período eu ainda tinha 6 anos de idade. E ela começou a beber demais. E quando ela bebia, encontrava com ele bebia, os dois brigavam muito. Eu tinha que ficar dormindo em casa de um, na casa de outro, alguém me dava comida ali, minhas irmãs cuidavam de mim, né, da forma delas, mas cuidavam. Então, assim, mais uma coisa que eu sempre vou pegar e vou defender na minha mãe, que é o que ela podia até beber, né? Ela até bebia muito, mas ela nunca me abandonou, sabe? Ela nunca deixou de estar presente na minha vida, nunca. Ela nunca faltou uma reunião da escola, assim, algumas, mas tipo, tinha apresentação, ela fazia um esforço pra ir, ela ia. Então, assim, ela nunca me abandonou, né? Ela ficava bêbada, ela me procurava muito quando ela não me achava. Às vezes eu tava na casa da minha tia e tudo mais. E assim, gente, foi ali que minha vida começou a virar. Que eu achava que as coisas iriam melhorar. Só que aí minha mãe se afundou na cachaça, na bebida. E eu consegui ir pra creche. Só que eu já fui pra creche sabendo ler e escrever. Minha irmã Eliane me ensinava muito quando ela chegava da escola. Ela me ensinava muita coisa. Ela me ensinou a ler, ela me ensinou a escrever. Eu não lembro se a minha irmã Cleide também me ajudava nesse quesito. Eu não posso falar porque eu não lembro, tá? Eu não lembro mesmo. Então, assim, às vezes eu ficava de noite, de madrugada, atrás da minha mãe na rua. Foi muito intenso um período desse, quando ela encontrava com meu pai. Era muito, assim, muito forte, porque a gente não sabia como que eles iam se reagir, né? Um ao outro, por conta da diferença deles. E o meu pai, depois que ele se separou da minha mãe, parece que, nossa, ele tinha passado a odiar ela.
Parecia que ele não queria ver ela nunca mais na frente dele, como se ela tivesse feito alguma coisa para prejudicar a vida dele de uma forma que até hoje não tem explicação, sabe? Não tem explicação para isso. Toda vez que eles se encontravam era uma luta. E meu pai, ele sumia, gente. Ele sumia assim, de ficar um mês sem aparecer, sem entrar em contato. Só que assim, quando ele desaparecia do mapa e depois voltava. Aí assim, vira e mexe pegava e comprava um biscoito. Comprava um biscoito e levava pra mim, sabe? Comprava um chips, levava lá no portão. Ou então mandava alguém entregar pra mim. Ficava nesse jeito, gente. Desse jeitinho. Mas nunca tinha coragem de chegar, me pegar um final de semana pra passar comigo, tudo mais. E eu não entendia, igual tinha festa na escola, as coisas, eu chamava ele pra ir e ele nunca ia. Nunca ia. Meu pai, eu acho que ele nunca foi numa apresentação minha. Né? Eu acho que ele nunca foi numa apresentação minha, gente. Real. Eu acho que ele nunca foi. Então, eu tava muito chateada, porque eu não sabia o porquê, eu não sabia se ele tinha raiva de mim. Eu não sabia real o que estava acontecendo na minha vida. E minha mãe estava bebendo muito, era um tempo que assim, que eu não podia contar muito com ela. Também por conta disso, porque ela estava só se afundando mais na bebida. Então assim, ficava difícil, né, distinguir o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. O que era certo, o que era errado, eu era muito nova. Então eu não sabia ao certo, né? O que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, o que era certo, o que era errado. Eu não sabia direito. Foi assim que meu pai foi embora. Hoje eu converso com ele, eu tenho contato com ele, mas mesmo assim ele não é um pai presente na minha vida que eu posso chegar pra você e falar bem assim, não. O meu pai, ele conversa comigo. Meu pai, eu posso conversar com ele pra qualquer coisa. Eu posso contar com meu pai pra qualquer coisa. Porque não, eu não posso contar com meu pai pra praticamente nada na minha vida. Né? Eu não posso, real, contar com ele pra muita coisa, não. Assim, às vezes ele dá os surtos dele lá. Eu não sei se é o peso na consciência dele. Que ele aparece do nada e assim, liga, fala, pergunta alguma coisa, ou então pede alguma coisa. Também acontece muito dele me ligar, me procurar só quando ele precisa. Mas assim, né, gente, é igual, depois que eu cresci, eu fui falando muita coisa, que eu nunca fui uma menina de ficar falando nada. Mas depois que eu cresci, eu comecei a enfrentar o meu pai de uma forma que eu não me sinto culpada, tá? Pode os outros me chegar pra mim e falar assim, mas ele é seu pai, que não sei o quê. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem perder meu tempo falando nada, tá? Meu pai foi minha mãe, tá? Pra mim, minha mãe é meu pai até hoje. É meu pai até hoje. Então, assim, fica dessa forma. Ele me liga de vez em quando eu era menor. Às vezes ele saía comigo, mas eu sempre odiei sair com ele, porque ele se bebia muito. E toda vez que ele saía comigo, bebia muito, ele ficava muito agressivo, ele xingava, ele gritava, ele me humilhava de ficar falando um monte de coisa. Até hoje, às vezes, ele dá os sustos psicológicos dele, quando ele bebe. Ele me liga, me xinga, fala um monte de merda no meu ouvido sem eu nem saber o porquê, sabe? E acho que tá na razão dele. Só que eu também não dou muita ideia hoje não, gente. Antigamente meu pai falava eu chorava. Nossa senhora, parecia que o mundo tava acabando na minha vida. Sabe? Eu morria de chorar, nossa senhora. Parecia que o mundo tinha acabado pra mim. Meu pai falava alguma coisa, era eu chorar. Todo mundo sabia disso. Meu pai falava A, eu chorava. Meu pai falava B, eu chorava também. Aí não, eu lembro que uma vez que eu comecei a namorar, meu irmão contou pra ele. Meu irmão também não vale nada. Contou pra ele e ele ficou puto da vida. Falou umas coisas. Eu falei, ó, o senhor vai me desculpar.
Mas eu não devo satisfação da minha vida pra você. Eu devo satisfação da minha vida pra minha mãe. Porque foi ela que me criou, foi ela que me botou no mundo. E foi ela que fez o papel que você deveria ter feito. Entendeu? E eu nunca tive respeito por sim, falei com ele. Eu sempre tive medo. A partir desse dia, meu pai mudou totalmente comigo. A gente quase não se fala mais. A gente quase não se vê mais. Quando se vê, né, a gente se trata bem, às vezes a gente briga. Mas eu encontro ele, a gente conversa normalmente, sabe? Como pai, filha, tudo mais. Mas eu sei que se um dia eu precisar de alguma coisa, eu não vou poder contar com ele. Tanto que eu nem fico muito também. Às vezes ele me dá algumas coisas, quando dá na telha dele, às vezes não dá, porque é mais que uma obrigação dele, né? Então, assim, ele não faz nem a obrigação dele. Nem a obrigação dele. Então, enfim, eu não tenho raiva, não tenho ódio dele. Eu converso com ele hoje em dia, falo com ele normal. Só que não tem aquela coisa de, ai, vamos sair, ai, vamos sentar pra conversar. Não, não temos, gente. A gente não. Então, gente, foi assim que aconteceu, né? O abandono do meu pai. Foi assim que aconteceu o fato dele ter ido embora. Eu digo, gente, abandono porque se eu precisasse morar com ele hoje, ele não me aceitaria. Se eu precisasse de uma ajuda dele pra conseguir alugar uma casa hoje, ele não me ajudaria. Como eu já precisei ter acontecer coisas, de eu precisar ir morar com ele e ele não aceitar, ele não me levar pra morar com ele e ficar só me enrolando. Enfim, cada um tem o que merece, né? Aquela mulher que ele traía, minha mãe hoje, trai ele muito, tipo, muito mesmo. Mas não tenho vergonha de falar, não. Quem mora em São Pedro sabe muito bem quem é. Então, assim, cada um... Eu entrego tudo na mão de Deus. E eu também não fico com raiva dele porque, querendo ou não, ele é meu pai. Tá? E foi desse jeito. Hoje me perguntam, Tânia, você não sonha sua mãe e seu pai voltar? Eu falo, Deus me livre. Nunca foi meu sonho, nunca quis que eles voltassem na minha vida. Eu acho assim, pra mim querer que eles voltem, gente, só se eles mudarem muito, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Tipo, os dois mesmo. Porque não é fácil lidar com nenhum dos dois. Não é fácil lidar com nenhum dos dois. É bem difícil. Né? Tanto que hoje eu não moro nem com um nem com o outro. Né? Mas às vezes o destino me une com a minha mãe de volta. Né? Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, sabe? E levem isso como experiência, que por mais que aconteceu muita coisa na minha vida que eu não contei aqui, muita coisa mesmo em relação da minha mãe também, que hoje me faz a pessoa que eu sou hoje. Eu não deixei me levar, porque se eu seguisse o exemplo, eu poderia ser uma alcoólatra, eu poderia ser uma traficante, eu poderia ser uma prostituta, uma drogada, uma noia, uma ladra. Tipo, gente, menos a pessoa que eu sou hoje. Então vale isso aqui, ó, da cabeça da gente, tá bom? Vale da cabeça da gente. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, deixe o coraçãozinho, comentem muito aí pra me ajudar, tá? E essa foi a maquiagem, gente. Não ficou 100% porque tem muita coisa minha que tá acabando mesmo. Igual eu improvisei aqui no blush porque eu não tenho blush, tá? Então assim, eu até gostei de como ficou, né? E espero que vocês tenham gostado também, que eu nunca trouxe um vídeo assim pra vocês. E dessa vez eu trouxe um vídeo diferente porque vocês pediram, tá bom? Beijo!